Sejam todos bem-vindos ao canal TV CE Ahá. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, gostaríamos de pedir a você que nos acompanha que dê um like, se inscreva no canal para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar sobre transmissão oculta dos pensamentos, das perguntas 419 a 421. Na pergunta 419, que é o que dá causa ao que uma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surja em muitos pontos ao mesmo tempo. Kardec quer saber o que é que dá qual é a causa de uma ideia surgir em diversos lugares ao mesmo tempo. Nós estamos falando da transmissão oculta dos pensamentos. Vamos ver o que é que os espíritos nos respondem. Já dissemos que durante o sono, os espíritos se comunicam entre si. Durante o sono, nós já vimos que os espíritos se comunicam, conversam, se encontram, fazem reuniões, trabalham em equipes. E eles dizem, ora, quando se dá o despertar, o espírito se lembra do que aprendeu. E o homem julga ser isso um invento da sua autoria. Então, aquele que acorda e lembra e tem a intuição daquilo que aprendeu no plano espiritual, ele tem uma ideia para criar alguma coisa e acha que aquilo é de sua autoria. Normalmente, o ser humano acha que foi ele que inventou aquele processo, aquilo que ele está criando. Assim, é que muitos podem, simultaneamente, descobrir a mesma coisa. Quando dizeis que uma ideia paira no ar, usais de uma figura de linguagem mais exata do que supondes. Todos, sem o suspeitarem, contribuem para propagá-la. E realmente, a ideia, ela flui, os pensamentos fluem através do fluido cósmico universal e eles estão pelo espaço afora. E muitas vezes nós captamos essas ideias que nos penetram e nós achamos que a ideia é nossa, achamos que fomos nós quem criamos aquela determinada coisa. Isso costuma acontecer muito, por exemplo, quando nós vamos numa palestra no plano espiritual, aprender sobre determinado assunto. E ao retornarmos, aqueles pensamentos, quando nós estamos estudando a doutrina espírita, aqueles pensamentos fluem. E nós achamos que estamos canalizando alguma coisa especial, diferente, só nossa, que nós estamos percebendo aquilo. Mas, de repente, começamos a perceber que outras pessoas, e hoje com o evento da internet, nós ouvimos palestra de vários lugares, de pessoas diferentes, falando em locais diferentes e falando a mesma coisa, tendo o mesmo tipo de raciocínio, desenvolvendo a mesma lógica. Isso acontece porque provavelmente estivemos juntos nessas palestras, nessas equipes, nesses estudos no plano espiritual. E quando retornamos, as ideias surgem em vários lugares diferentes, através de várias pessoas diferentes. Kardec faz uma nota em relação a essa pergunta. Desse modo, o nosso próprio espírito muitas vezes revela a outros espíritos sem que disso nos demos conta, o que constitui objeto de nossas preocupações no estado de vigília. Assim também, diz Kardec, nós trocamos as nossas ideias, as nossas preocupações, os nossos interesses. E quando vamos para o plano espiritual, durante o sono, nós vamos nos reunir com pessoas que têm os mesmos objetivos, os mesmos interesses. Então, por exemplo, nós estamos vivendo num mundo de transição, nós estamos vivendo uma época muito especial e temos interesse em ajudar a melhorar o mundo. Temos interesse em nos melhorar e em melhorar o mundo de alguma forma.
e não sabemos exatamente o que podemos fazer para ajudar a melhorar o mundo. E vamos para uma reunião no plano espiritual, onde espíritos superiores nos orientam. Como é que nós podemos agir? De que forma? Quais os tipos de pensamento? O que podemos agasalhar na nossa vida mental, que são os nossos pensamentos, aquilo que nós cultivamos, o tipo de emoção que nós cultivamos? Tudo isso eles nos trazem, nos orientam com o seu carinho. Se nós temos determinada profissão, eles nos orientam como é que nós podemos aproveitar essa profissão para ajudar as pessoas. Então, de repente, começam a surgir movimentos aqui na Terra, entre os encarnados no estado de vigília, movimentos de profissionais da área da saúde, para fazer alguma coisa, alguma ação em benefício da população, pessoas cortando o cabelo, cuidando daquelas pessoas que não têm tantos recursos, e assim fazendo ações que vão mobilizar a sociedade e os profissionais afins, das áreas afins, em benefício do mundo, em benefício de uma população, servindo de exemplo para o mundo, porque hoje em dia tudo se divulga através da internet, então tudo serve de exemplo. Quantas mensagens nós recebemos de pessoas que estão trabalhando, fazendo coisas maravilhosas em benefício dos outros. E todas essas ideias surgem da onde? Surgem da orientação, do amparo, do carinho, da assistência, da espiritualidade superior, em nos intuir para aproveitarmos toda a nossa vida aqui na Terra em benefício dos outros, também ajudando a desenvolver a sociedade. Na pergunta 420, podem os espíritos comunicar-se estando completamente despertos os corpos? Então, estamos acordados, em estado de vigília, e podemos nos comunicar? Os espíritos podem se comunicar uns com os outros? E eles respondem: o espírito não se acha encerrado no corpo como numa caixa. Irradia por todos os lados. Segue-se que pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, se bem que mais dificilmente. Como é que isso se dá então? Como é que se dá essa comunicação? Estamos acordados. De repente, podemos perceber a presença de um espírito desencarnado e conversar com esse espírito. É claro que para isso vai precisar desenvolver algum grau de sensibilidade. No mínimo, ter o hábito da oração, o hábito de entrar em contato com o plano espiritual para mais facilmente receber deles essas orientações. Mas nós podemos nos comunicar também com pessoas encarnadas? Podemos. Quantas vezes uma pessoa nos liga e nós estávamos pensando nessa pessoa? O que aconteceu? Quando nós pensamos numa pessoa, nós irradiamos o nosso pensamento para essa pessoa. O nosso pensamento, ele flui pelo fluido cósmico universal, através do fluido cósmico universal, e alcança esta pessoa. E esta pessoa se lembra de nós e nos telefona, ou passa uma mensagem e entramos em contato com ela e conversamos. Isso é muito comum mesmo. Às vezes, essa transmissão se dá até telepaticamente. A pessoa consegue perceber o nosso pensamento, aquilo que nós enviamos, como se fosse um chamado mesmo. Isso tudo, é claro, se desenvolve com exercício e é necessário uma maior sensibilidade daqueles que estão envolvidos. Na pergunta 421, como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia?
As duas pessoas estão acordadas e tiveram a mesma ideia. Como é que isso se explica? E eles respondem que são dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos, embora sem estarem adormecidos os corpos. É justamente essa sintonia, essa afinidade que acontece entre pessoas, principalmente que se dão muito bem. Elas têm tanta sintonia que uma consegue perceber o que é que a outra está querendo transmitir. E isso acontece também com frequência entre casais, quando os dois já estão juntos há muito tempo e um conhece o outro, às vezes, mesmo sem se falar, um percebe ou recebe a mensagem mental do outro. Então, essa sintonia acontece, sim, com frequência, principalmente entre aqueles que têm uma afinidade espiritual. Kardec faz uma nota. Há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamento, que dá causa que duas pessoas se vejam e compreendam, sem precisarem dos sinais ostensivos da linguagem. Poder-se-ia dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos. Essa linguagem, então, é a linguagem mental, é a linguagem da transmissão do pensamento. Agora, o que acontece entre os espíritos mais elevados? Eles não precisam falar para se comunicar. Eles transmitem o seu pensamento uns para os outros. E essa transmissão, ela flui com muito mais facilidade quanto mais elevado é o espírito. Agora, os espíritos no plano espiritual, eles interagem sim com muito mais facilidade por não terem a barreira do corpo físico. Nós, enquanto estamos encarnados, vamos poder de alguma forma nos comunicar com os outros. Vai depender da nossa intenção, muitas vezes, aquela preocupação, aquela ideia constante, por que eu estou pensando tanto no outro? Aí vamos entrar em contato com o outro e descobrir que o outro ou estava doente ou passando por alguma situação delicada e descobrimos que realmente houve uma determinada transmissão de pensamentos da situação em que estavam vivendo. Então, é uma série de coisas que podem acontecer e muitas vezes nós não nos damos conta disso porque não prestamos atenção nesse lado sutil da comunicação espiritual. Se prestarmos atenção, tanto nas intuições, se fizermos esse exercício diário, através da oração, através da meditação, porque a meditação é a limpeza da mente. Quanto mais limpa estiver a nossa mente, mais facilmente nós iremos captar essas transmissões de energia, de pensamento. Quanto mais limpa a nossa mente, mais facilmente esses pensamentos vão fluir e vão nos chegar e nós vamos perceber que não é nós. Assim, nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.